Shalom, queridos irmãos. É uma alegria e um prazer estar aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus com você. Vamos começar orando, agradecendo ao Senhor pela bondade dele. Paizinho querido, nós te louvamos e te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem para com todos nós, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor. Nós te louvamos e te agradecemos pela salvação que temos através de Jesus. Nós te adoramos pelo que tu és, Senhor. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és bondoso, tu és poderoso, tu és majestoso. Tu és tudo de bom, Pai. E neste momento nós queremos, Senhor, render glórias a Ti, render louvores a Ti. Venha, Senhor, venha no nosso meio. Visita, Senhor, os nossos lares, a nossa casa. Veja, Senhor, que dentro de nós há um coração rendido a Ti, que quer Te dar o melhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, esteja no meio de nós, receba o louvor que é devido. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, não desanime. O diabo, às vezes, ele vem tentando te frustrar, tentando te parar, mas maior é aquele que está em você, que é Jesus. E ele tem poder, ele venceu isso na cruz, para que hoje você pudesse ter vida plena. Por isso, se o diabo tentar contra você, diga para ele, hoje não, você não tem poder. Amém? As lutas não vão me frustrar, nem me abalar. O medo tentou me parar, mas a fé viva está. Há uma canção que não morrerá, é o teu amor que me faz cantar. Da escura noite até o dia, minha alma clama a tua presença. O medo rompe em alegria e o diabo não tem vez. Não, não, nem hoje nem no além. Aleluia. Os meus pavores já foram vencidos na cruz. Todas as trevas tremeram, reviveu meu Jesus. Sei que tua vida hoje em mim está. É o teu amor que me faz cantar. Da escura noite até o dia, minha alma clama a tua presença. O medo rompe em alegria e o diabo não tem vez. Não, não, nem hoje nem no além. E o teu nome eu clamarei, Jesus. E o diabo não tem poder. Não, não, nem hoje nem no além. Na morte triunfou, o medo derrotou, esmagou a Satanás sob os seus pés. Hoje está aqui e eu me abrigo em ti, Jesus. E o diabo não tem poder. Não, não. E o teu nome eu clamarei, Jesus. E o diabo não tem poder. Não, não. Nem hoje nem no além. Da escura noite até o dia, minha alma clama a tua presença. O medo rompe em alegria e o diabo não tem vez. Não, não, nem hoje nem no além. E o teu nome eu clamarei, Jesus. E o diabo não tem vez. E o teu nome eu clamarei, Jesus. E o diabo não tem poder. Aleluia! Através de Jesus nós somos mais que vencedores.
Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por nós na cruz, pelo amor, pela salvação que temos através de Jesus. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado no meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz me deste vida, entregaste tudo ali. Vida eterna concedestes ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante ao trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti, para dar-te graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, para dar-te graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Me tomaste em teu braço e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Você pode dar graças ao Senhor? Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, meu Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pelos benefícios que temos através do teu nome. Nós te agradecemos pela salvação, pela vida. Nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem para conosco, Pai. Dia após dia, Senhor. O Senhor que é um Deus de detalhes, que cuida dos mínimos detalhes da gente. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Somos gratos a Ti pelo Teu amor. Somos gratos a Ti pelo Teu cuidado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus Pai. Obrigada, Espírito Santo, por sempre estar conosco, nos orientando, nos guiando, nos conduzindo dentro da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. Só temos gratidão em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, entrega a sua vida ao Senhor de todo o teu coração. Derrame ela diante do altar do Senhor neste momento.
Tudo que sou, tudo que tenho, estão diante de ti, Senhor. Minhas tristezas e alegrias a ti entrego agora, Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. O meu passado, o meu futuro, sonhos que um dia se realizarão. Minha esperança e os meus planos, todo o meu ser pertence ao Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou-te porque me deste primeiro. Tudo que tenho já pertence ao Senhor. A minha vida é tua somente, me rendo a ti, meu Senhor. Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Vamos declarar isso novamente? Ofereço minha vida a ti, usa o meu viver para a tua glória. Os meus dias são teus, Senhor, que seja o meu louvor, sacrifício agradável. Minha vida eu te dou. Te entregamos, ó Deus, nossas vidas a ti. Aleluia. Olá, queridos. Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E aí, tudo bom? Firmes nas pegadas de Jesus. Espero que vocês estejam bem. Que bom, queridos, poder compartilhar com vocês mais uma palavra, assim como os demais irmãos, os pastores, todos aqueles que vêm ministrando aos nossos corações pela graça do Senhor, né? Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para ministrar a sua palavra. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Antes de entrar na palavra, como costumamos fazer, e isso é muito importante, né, que é orar
pelos dizimistas, orar pelas ofertas, os dízimos que são entregues na casa do Senhor e orar pelas crianças, as crianças que o Senhor, o próprio Jesus, ele orou a vida das crianças, né? Então eu quero fazer essas orações, que o Senhor abençoe cada um daqueles que estão nos assistindo aí, nos ouvindo, que o Senhor abençoe a sua casa, né? Mesmo você aí não sendo do Ministério Vida Plena, mas, claro, nós cremos que a palavra do Senhor toca a todos aqueles que creem nela. Então, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém. Então, queridos, os dízimos e as ofertas são o Senhor, são ordenanças do Senhor que são parte daquilo que Ele nos dá, nos abençoa, né? Nós não entendemos que nós podemos viver em comunidade e apenas usufruir daquilo que o Senhor nos dá, sem ao menos abençoar também a sua obra, porque tudo que nós abençoamos foi parte daquilo que o Senhor nos deu. Abençoar a vida de outras pessoas, enfim, isso faz parte da obra do Senhor. Pai, eu te agradeço, eu dou graças a Ti, a Tua palavra, Senhor, Tua palavra que é fiel. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos juntos mais uma vez para abrir o nosso coração e receber a Tua palavra. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que têm contribuído na Tua casa, pelos dizimistas, por aqueles que têm voluntariamente, Senhor, com um coração aberto, trazido todos os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Pai, muito obrigado, que o Senhor continue abençoando cada família, todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem, em nome de Jesus. Nós sabemos, Senhor, que a Tua obra é grande, que assim como a Tua palavra diz, que os campos estão prontos, Senhor, que nós devemos orar para que o Senhor envie ceifeiros, envie trabalhadores, ó Deus. Então nós clamamos e que todas essas bênçãos financeiras, Senhor, sejam usadas com sabedoria. Nós cremos dessa forma. Certamente quando nós nos dispomos, Senhor, a usar, Senhor, aquilo que o Senhor nos dá com sabedoria, o Senhor abençoa. Então eu te dou graça, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu oro por todas as crianças do Ministério Vida Plena. Senhor, quantas crianças, né, desde o tempo aí que nós paramos os cultos presenciais, cresceram, né, aquelas que nasceram, que puderam, Senhor, entrar neste mundo, nesta vida, ó Pai, pela tua obra. Enfim, Senhor, Deus, nós te damos graça, Pai, sabendo que o Senhor traz sabedoria aos pais, o Senhor traz discernimento aos pais, que possamos estar ensinando as crianças, Senhor. Porque assim como a Tua palavra diz, que aqueles que foram impedir as crianças de receberem a oração, o Senhor repreendeu. O Senhor disse, deixem vir as minhas crianças, porque das tais é o reino dos céus. Então, Senhor, as crianças, todas as pessoas, adolescentes, pré-adolescentes, Senhor, elas são do Teu reino, assim como todos nós. Deus, e todo aquele que crê faz parte do Teu reino. Deus, muito obrigado, Senhor, que nós possamos, assim que possível, voltar presencialmente e nos levantar, Senhor, o ministério infantil aí, com toda a força, dedicação, Senhor, para que nós possamos continuar, Senhor, ministrando a vida deles, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero trazer uma palavra do Senhor para as nossas vidas. E antes de entrar no versículo especificamente, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E aí, vocês sabem quando começam as Olimpíadas de 2020, que vai acontecer agora em 2021, Olimpíadas de Tóquio? Você deve estar se perguntando, ou talvez falando aí, Adeilton, eu nem sabia que as Olimpíadas, né, nós teríamos esse ano. Ou eu não faço a mínima ideia da data. Enfim, ou por que você está perguntando isso? Na verdade, queridos, eu quero trazer uma palavra. Aqui Paulo
exortou a vida dos irmãos ali e ele deu um exemplo de jogos, né? Falando acerca da caminhada, do bom combate. E é justamente disso que eu quero falar. Trazer como um tema aí o bom combate. Embora nós estamos tendo aí nas quartas-feiras falando acerca da armadura de Deus, isso não é uma continuação e o sentido que eu vou trazer é um pouco diferente. No sentido de que a nossa vida cristã, a nossa caminhada com Deus, também é um tipo de atletismo, de combate ao que Paulo fala, e nós vamos ver um pouquinho mais na frente, ele diz que é o bom combate. E por isso que eu fiz essa pergunta para vocês, acerca de se vocês sabiam qual a data das Olimpíadas, e para aqueles que estarão assistindo aí o nosso culto no domingo, que estão assistindo o culto no domingo, falta aí menos de uma semana para começar os jogos. Então, queridos, acompanhem comigo a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Enquanto você abre a sua Bíblia, ou você se atenta aí, não sei se você está com a sua Bíblia, mas, enfim. Capítulo 9, os versículos finais ali, 24 ao 27. Eu quero primeiro fazer uma oração, que essa palavra venha entrar em nossos corações e venha ali causar uma mudança de vida, queridos. Entender que a nossa caminhada com o Senhor nem sempre é fácil, o caminho não é largo, o caminho, pelo contrário, ele é estreito, né? Mas é o caminho que leva à vida eterna. Amém? Pai, eu te dou graças, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, por essa palavra, que o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações, que as verdades, Senhor, da tua palavra venha ser rema na vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Deus, nós te damos graça porque tudo aquilo que fazemos, Senhor, nós devemos depositar total confiança, uma fé, Senhor, inabalável, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Muito obrigado por esses momentos, por esse tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. 1 Coríntios, capítulo 9, dos versículos 24 ao 27, diz assim: Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, queridos, Paulo, ele usa uma referência dos jogos, especificamente esses jogos que hoje nós conhecemos, claro, de um modo mais atual, de um modo mais amplo, né? Que envolve muitas nações aí, mas era exatamente o símbolo que ele trouxe era acerca desses jogos, dizendo: olha, irmãos, vocês não sabem que todos aqueles que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Embora alguns venham a receber alguns prêmios, mas a referência é que apenas um recebe o grande prêmio. E ele dá uma referência para que nós venhamos entender acerca do que é natural e do que de fato ele quer ministrar naquele momento. Porque embora ele está olhando e parece que ele deslumbra ali
todos os jogos que tinha antigamente, antes começado ali pelos gregos ali em Olímpia, né? E aí o nome Olimpíadas, ali início na Grécia, né? Mesmo antes ali do cristianismo que nós conhecemos. Então, queridos, eles vêm falando desses jogos e esses jogos passa a ser referência durante o Império Romano, e Paulo diz, olhem para eles competem, e vocês sabem que somente um vai ganhar o grande prêmio, e ele diz, corram de tal maneira que alcanceis. Mas nesse caso, ele já não está falando mais do natural, ele diz, olha, assim como esses homens, essas pessoas, esses atletas, eles estão correndo por algo, o meu desejo é que vocês corram, que vocês competem, que vocês combatam e que vocês alcancem. E ele diz um pouquinho mais, porque todos os que competem, eles se dedicam para ganhar, eles se submetem a um treinamento rigoroso para ganhar uma coroa corruptível. O que é submeter a um treinamento rigoroso? Ou em outra versão vai dizer que ele em tudo se domina, ou seja, porque o atleta, quando ele vai competir, ele vai cuidar muito bem da sua saúde, ele vai ter o cuidado dos treinamentos e tudo isso para competir e ganhar uma coroa, que Paulo diz, olha, essa coroa, logo ela vai desaparecer. No entanto, nós corremos ou nós lutamos para ganhar uma coroa incorruptível. E aí ele segue dizendo o próprio desejo dele e trazendo uma própria referência. Ele diz, mas no meu caso, eu não corro sem um alvo, sem objetivo. E eu não luto como se eu estivesse socando o ar, dando soco no ar. Já pensou, queridos? Parece que ele quer dizer que tem algumas pessoas que estão lutando, ou que podem lutar, mas que não têm um alvo, não têm um objetivo. Ele está dizendo, olha, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu quero chegar a um lugar. A minha esperança é essa, que é diferente daquilo que vocês estão vendo aqui nesses jogos. Aí ele diz, olha, eu luto, mas eu não luto como aqueles que socam no ar. É como se tivesse alguém lutando durante a sua vida ou nos jogos e de repente socasse o ar. Ele diz, olha, eu não luto como aqueles que socam o ar, como se estivesse socando o nada. Então, ele traz consigo uma esperança eterna e ele tem um olhar pautado na fé. Então, queridos, embora nós competimos, embora nós combatemos, mas a fé passa a ser um combustível e não apenas isso, porque quando eu falo nesse sentido de caminhar com Cristo, não é uma fé apenas para receber ou orar por algo específico, mas a nossa caminhada, a nossa fé durante a caminhada não deve se apartar. Caminhada e fé, elas andam juntos. Eu não posso dizer, olha, eu tenho fé apenas para receber algo, ou apenas para orar por alguém, ou por minha família. Não, a fé ela não pode ser algo que você tira por algum momento e você pega de volta quando você precisa. Na verdade, a nossa caminhada requer fé. Porque, queridos, assim como a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza daquilo que eu estou esperando. A convicção é a certeza. Então, queridos, a fé envolve muito mais um ato de pensar por algum momento, agir por algum momento, ou de receber alguma coisa. A própria palavra de Deus diz que nós vivemos por fé e não por vista. Ou seja, não é apenas o que vemos, mas o que cremos. Então, Paulo está trazendo, comparando com os jogos da época, dizendo, irmãos, tem algo maior do que isso.
Embora nós estamos olhando esses jogos, nós estamos vendo que as pessoas elas se submetem a um treinamento rigoroso, elas dão um maior valor, mas eu digo para vocês que um dia isso vai passar e nós devemos combater, lutar, ser um atleta de Cristo por algo maior. Queridos, e muitas vezes nós não pensamos dessa forma. Nós não pensamos dessa forma. Se nós pegarmos, por exemplo, as pessoas que competem nos jogos, o que elas são capazes de fazer, enquanto nós, muitas vezes, quando nós olhamos quando nós vivemos a palavra de Deus e olhamos para ela, nós pensamos muitas vezes que não há necessidade de tanto esforço. E o esforço que eu estou falando aqui, queridos, não é apenas por mérito, mas um esforço por meio da fé. Agora vamos pegar um exemplo de um ou dois atletas que talvez você conheça. Por exemplo, se as pessoas te perguntarem quais os melhores atletas das Olimpíadas, talvez você não acompanhe, eu também não acompanho muito. Mas nós podemos falar, por exemplo, Usain Bolt, nós podemos falar Michael Phelps. E você sabia, queridos, em uma entrevista, Michael Phelps, que é um dos maiores atletas das Olimpíadas do mundo, ele disse assim que durante o percurso, durante a prova dos 200 metros borboleta, isso foi em 2008, por 25 metros ele não enxergou. Por quê? Porque entrou água no óculos e ele deixou de enxergar por 25 metros. Só que durante esse período dos 25 metros, o que ele fez? Ele contou o tanto de braçada que ele estava dando. Por que ele fez isso? Porque ele conhecia. Porque ele treinou para isso. E ele treinou tanto que o próprio treinador, nessa mesma entrevista, o próprio treinador relata que durante alguns anos ele treinou todos os dias do ano. Então, não quero focar muito nessa parte do natural, mas apenas para te dar um exemplo do que Paulo vinha falando, ele dizendo, olha, essas pessoas que competem nos jogos, eles se submetem a um treinamento rigoroso e tudo isso para ganhar uma coroa, um prêmio que vai desaparecer, que vai acabar, que é por tempo determinado. E ele diz, olha, nós precisamos lutar, competir por algo maior. Por algo maior. Queridos, será que nós estamos dando total importância, sabendo que tem a coroa incorruptível que nos aguarda? Então, por isso que Paulo diz, olha, eu luto com alvo, eu tenho objetivo, eu quero chegar a algo maior. E ele diz, é por isso que eu faço o quê? Eu esmurro o meu próprio corpo, eu faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado, não venha eu mesmo ser reprovado. Então, queridos, embora ele tenha todo esse esforço, mas tudo isso é com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Ele diz, eu quero levar o meu corpo, eu esmurro. Não é que ele vai esmurrar o corpo dele, bater, enfim, não é isso. Ele quer levar o corpo dele à santidade de Deus. Ele quer levar a santidade e o governo do Espírito Santo. Não é apenas pelo esforço dele, mas ele quer viver uma vida, uma jornada até chegar ao destino final, pautado na santidade de Deus e pautado no governo do Espírito Santo, entregar, queridos, a nossa vida ao Senhor, de forma que o Senhor venha governar. Não apenas por um momento, mas por todo o tempo, queridos. Porque algumas coisas podem nos atrapalhar durante essa jornada. Durante esse combate, esse bom combate, queridos. Em alguns momentos, nós podemos nos cansar. Podemos nos desanimar. E eu vou te dar uma referência. Hebreus capítulo 12. Do versículo 1 ao versículo 3, diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso
e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. O escritor de Hebreus ali declara que nós, ele está incluindo-se naquele momento. Ele diz, nós estamos rodeados por tamanha testemunha. Então o que é que nós devemos fazer? É como se ele dissesse que tem pessoas torcendo por nós. Queridos, tem pessoa torcendo por você. Então o que é que nós devemos fazer? Nós devemos livrarmos de todo o peso. Ele fala de um peso e ele fala de um pecado. Ele fala não apenas do pecado que está preso em algumas pessoas. Ele fala que firmemente se apega, mas ele diz que um peso. Talvez é um peso que, nesse contexto, é um peso que está atrapalhando a caminhada. E a pergunta é, qual o peso que tem atrapalhado a sua caminhada? Qual o peso? Quais são os embaraços que têm ali limitado você de prosseguir de uma maneira mais completa, mais íntegra, de se dispor de uma melhor forma, querido, nessa caminhada, nesse combate? Porque só depois disso, depois que ele fala que devemos nos livrar desse peso, que devemos nos livrar de todo o pecado que nos rodeia, que nos apega, só depois ele fala para que corramos com perseverança. Então nós entendemos, queridos, que a caminhada com o Senhor, que esse combate de fé precisa ser caminhado com perseverança. Ele usa o termo corramos, como se fosse justamente uma corrida, um atletismo, por exemplo. Embora a caminhada cristã, nós não podemos comparar como uma corrida dos 200 metros, corrida dos 100 metros, mas é uma jornada, mas ela precisa ser tomada com perseverança. Ele diz, é a carreira que nos está proposta, é a carreira que o Senhor nos propôs. Queridos, assim como eu tinha falado antes, não é, apesar do nosso esforço, não vai ser por nosso mérito. Porque nós temos uma referência maior. O versículo seguinte, o 2, ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando para Jesus. Queridos, olhe para Jesus. Talvez na caminhada, quando desanimar, na caminhada, quando bater um peso que talvez você entenda que não é um peso, que é um peso que não deveria estar lá, queridos, olhe para Jesus. Quando ele fala que Jesus ele é o autor e que Jesus ele é o consumador, o autor tem a ver com aquele que criou algo, aquele que formou algo, aquele que deu origem a algo. E quando ele fala consumador, aquele que consome, aquele que termina. Então Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre, ele é o mesmo. Então o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. E ele diz, olhe para Jesus, porque Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Ele não se importou com a vergonha, ele não se importou com os pecadores, ele não se importou com a oposição contra si mesmo. Ele encerra dizendo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Queridos, nós devemos sempre olhar para Jesus como uma esperança maior. Nós não podemos olhar para Jesus apenas por um período de tempo para receber algo. Por um período de tempo para que
a minha família seja salva, por um período de tempo para que eu resista a uma provação. Além de olharmos para Jesus, queridos, nós podemos olhar para irmãos de fé, irmãos de caráter, irmãos de referência. O próprio livro de Hebreus, capítulo 13, o versículo 7, ele fala o seguinte, é interessante: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Olha só que interessante. Ele pede para que eles olhem para os seus líderes, vejam toda a trajetória que eles fizeram, e ele diz: imite a fé deles. Querido, será que você não tem alguém que você possa imitar a fé? Alguém que você possa olhar para a vida dessa pessoa e dizer: olha, esse tem uma fé forte, esse é uma referência, esse é um homem de Deus, sim, eu vou olhar para ele, porque eu vejo Jesus nele. E ele diz: olhe para seus líderes. Eles, nossos líderes, são líderes de referência, queridos. São líderes que vivem uma vida em Deus. São líderes, queridos, que buscam ao Senhor, que vivem a palavra de Deus, não apenas na teoria, mas na prática. Então nós podemos olhar para eles também. Nós podemos olhar a vida deles e pegar como referência. E o escritor diz: imite a fé deles. Então, queridos, a vida, a caminhada com o Senhor, essa jornada com o Senhor, o combate pela fé, esse bom combate, que eles têm a ver com um olhar de esperança por algo maior. A própria palavra diz, em 1 Coríntios capítulo 15, agora eu quero que você preste bem atenção, é muito interessante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Olha só, queridos. É forte, né? Em outra versão vai dizer que nós somos as pessoas mais miseráveis. Então, queridos, olha só que a esperança, ele fala de uma esperança em Cristo, ele diz: a esperança não é apenas limitada a esta vida. Não é apenas para essa vida, mas é algo maior. Tem algo maior para a gente desfrutar, para a gente receber, para a gente se alegrar. Porque embora dias difíceis venham, né, na vida de cada um, queridos, mas aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Nós precisamos permanecer firmes na palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele escreve, e no capítulo 5, o versículo 6 e 7, diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Então, primeiro ele vai falar de algo que vinha acontecendo ali entre os irmãos, um problema entre aqueles que estavam acreditando na circuncisão, outros falando da incircuncisão. Enfim, Paulo, ele combate aquilo falando que nem a circuncisão, nem a incircuncisão em Cristo não tem valor, mas a fé que atua pelo amor. E ele lembra aqueles irmãos e diz: vocês vinham correndo bem. Então ele fala correndo bem como se fosse uma jornada, como se fosse um atletismo, como se fosse uma carreira, uma corrida. Ele diz: vocês vinham correndo bem. Quem foi que impediu vocês de viver as verdades, de continuar a verdade? Queridos, então a questão não é apenas começar bem, mas terminar bem. Entendeu? A questão não é apenas começar bem, mas terminar bem. Porque a jornada do Senhor, jornada
no Evangelho, queridos, requer essa perseverança. E embora nós não terminamos a jornada, se eu for comparar a minha vida com muitos irmãos aí, talvez você que está nos assistindo, se eu for comparar a minha vida com a sua, eu vou dizer, olha, eu estou apenas começando a jornada. Queridos, mas um homem de Deus, ele dá uma referência do final da sua jornada, ele escrevendo a Timóteo, o próprio Paulo, ao que eu já dei várias referências aqui, ele escrevendo a Timóteo, ele diz, 2 Timóteo capítulo 4, os versículos 7 e 8, queridos. É uma passagem que nós conhecemos bem, e ele declara, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, primeiramente, ele diz, combati o bom combate. Queridos, embora nós não podemos ainda, de fato, declarar como Paulo, porque muitas coisas ainda temos para fazer até que o Senhor venha, ou até que nós partimos dessa vida pela morte do corpo, enfim. Mas nós não podemos ainda declarar igual Paulo declarou. Muitos irmãos fizeram isso. Mas ele chama o combate de bom combate. É interessante porque muitos vão olhar o combate como algo ruim. Mas nesse caso ele chama de bom combate porque ele está falando do Evangelho do Reino de Deus. Ele está falando da jornada que ele vinha tendo. Ele, ao exortar, ao ensinar a Timóteo, ele vai falar a Timóteo de que a jornada dele já estava por completar, ele já estava ali próximo de ser julgado pelo governo de Roma, então a jornada ali dele estava se encerrando. E ele, após falar a Timóteo, e é interessante, queridos, que o próprio Paulo, ele exorta Timóteo, e ele não vai reclamar desse bom combate. Ele não vai falar mal daqueles que o açoitaram por causa do Evangelho. Ele não vai criticar a igreja do Senhor, ele não vai criticar a vida dos irmãos. Ele nem vai procurar falar mal daquele momento que ele vivia, mas é tanto que ele fala a Timóteo, ele diz, Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo, fora de tempo, exorte, corrija com toda paciência e doutrina. Por quê? Porque chegará o tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, a palavra de Deus, e se entregarão às fábulas secretas. Ele diz, olha, complete a sua carreira, complete o seu ministério, seja perseverante. É isso que ele vai falando. Ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, queridos, o bom combate era como se fosse uma luta que ele estava combatendo ali no reino de Deus, mas não para benefício próprio, mas para que o reino de Deus fosse pregado. Ele diz, completei a carreira, então ele tem a vida dele pautado como se fosse um atleta de Cristo. Essa é uma boa definição. Ele se considerava ali um atleta de Cristo, que ele estava completando ali o seu ministério, completando a carreira, e ele fala, eu guardei a fé. E essa palavra guardar a fé, na versão King James atualizada, ela traz, em vez de guardei a fé, ela traz perseverei na fé. Então, o guardar a fé não é apenas eu peguei a fé no início da caminhada, depois
quando foi no final, eu guardei ela. Não, é que durante toda a caminhada, a fé não se apartou dele. Então, queridos, a fé no Senhor não é apenas para receber, para ser abençoado, queridos, mas é uma jornada. Então, que a fé no Senhor não venha se apartar da sua vida. Não sei como você tem compreendido a questão do combate nesse contexto. Não sei como você tem compreendido as suas lutas, as suas adversidades nesse contexto, queridos, mas eu quero dizer que a caminhada no Senhor nem sempre vai ser fácil. Quero dizer que a caminhada no Senhor vai exigir de nós algumas coisas que nós não fazíamos antes, mas que agora nós precisamos muitas vezes sair da zona de conforto e entender que meio a tantos problemas, entender que nesse período de 2 anos aí da pandemia, queridos, que muitos ficaram em suas casas, pelo menos a maioria, que muitas, todas as igrejas fecharam, né? E aí vem abrindo constantemente, mas nós precisamos entender uma coisa, que a palavra de Deus não está presa. Eu posso te dar um exemplo, citando aqui a última referência, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9, Paulo diz: é por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Queridos, declare na sua casa, no seu lar, onde você estiver, a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está presa. Paulo está declarando, olha, eu estou preso. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus está por todo lugar. Ela pode ir por todo lugar, Timóteo. Então vamos pregar a palavra. É isso que ele estava falando. Ele estava dizendo, não importa nesse momento se eu estou preso, o importante é que a palavra de Deus não está presa. Então, queridos, não sei como está a sua vida hoje, mas o importante é que a palavra de Deus não está presa. Então, declare-a. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a vida dos irmãos, sobre a igreja do Senhor, sobre a igreja Vida Plena. Declare a palavra do Senhor. Declare que tempos melhores virão. Declare que nós viveremos como irmãos em comunhão algo ainda maior. Declare, porque a palavra de Deus não está presa. Faça declaração para a conversão de outras pessoas. Talvez de um parente seu, alguém bem próximo de você. Faça declarações que a sua família é bênção, que a sua casa é bênção, que os seus filhos são a bênção do Senhor. Façam declarações, queridos, em nome de Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus não está presa. Esse é o bom combate. Esse é entender que nessa jornada, queridos, nessa caminhada cristã, nós vamos passar por alguns momentos, mas nós precisamos entender que o Senhor está conosco, que o Senhor é conosco, que nós devemos combater esse bom combate em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero encerrar esse momento fazendo uma oração dentro dessa palavra, pela sua vida, trazendo aí declarações, que você possa aí, mesmo se você não puder aí, abrir a sua boca, né, nesse momento, mas creia em seu coração, confesse aí com a sua mente, mas se você puder, abra a sua boca, faça declarações da palavra do Senhor em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, eu te dou graça, Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que nessa jornada nem sempre é fácil, mas o Senhor é conosco, que nós devemos lutar como um soldado de Cristo, como aquele que combate, que tem um bom combate, como aquele que persevera na esperança do Senhor, como aquele que busca
coroa incorruptível. Senhor Deus, que nós possamos correr com objetivo, que nós possamos correr com alvo. E nós sabemos, Senhor, que muitas vezes nós somos tomados por um desânimo, nós podemos ser tomados por um cansaço, mas que nós possamos olhar para Ti, Jesus, como o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos olhar para Ti, Jesus, como aquele que suportou todas as afrontas, Senhor, que suportou tudo o contrário, Senhor, tudo que era contrário, Senhor Deus, pela alegria que lhe estava proposta, para cumprir o propósito do Pai. Deus, nós olhamos para Ti, Senhor. Nós fixamos os nossos olhos, os olhos da fé em Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, que a nossa esperança não esteja apenas nesse mundo passageiro, mas que a nossa esperança esteja em Ti. Que o Senhor possa que os irmãos possam pegar essa palavra, Senhor, possa receber e buscar, Senhor, entender que nessa jornada, Senhor, nós precisamos perseverar. Nós precisamos todo o caminho ser tomado por fé, Senhor. Que a fé não venha desapartar deles, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço, fiquem firmes nas pegadas de Jesus e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.